Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de atualização em tomografia e ressonância cardíaca promovido pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Meu nome é Márcio Sommer Bittencourt, eu sou médico cardiologista aqui em São Paulo e o tema que foi me pedido para discutir com os senhores nessa aula hoje é o score de cálcio coronariano. Eu vou falar sobre o que é o score de cálcio coronariano, para qual paciente a gente deve solicitar esse exame, como interpretar seu resultado, conflito de interesse relacionado com o tema dessa aula, exceto trabalhar com esse método de imagem já há alguns anos. Antes de entrar no score de cálcio coronariano propriamente dito, eu vou começar com um quadro clínico. Não um caso clínico da minha prática clínica, não um caso clínico selecionado por algum colega, mas um caso clínico de um paciente assintomático, extremamente rotineiro, no consultório de cardiologia, mas um caso que foi publicado no JAMA, como um caso de pontos de vista para se discutir se a gente deve ou não deve tratar o paciente, como abordar o paciente. E esse é um paciente saudável, e a pergunta é se ele deve ou não deve ser tratado com estatina. E o caso é um paciente de 55 anos, que está bem, tem uma pressão sistólica de 110, eles não fornecem a diastólica, imaginamos que esteja normal, e um colesterol total de 250 mg por decilitro. Sem história familiar, não é tabagista, não tem nenhum outro fator de risco que não esteja descrito aqui. E a pergunta é, este paciente deve ou não deve receber uma estatina como prevenção primária? No JAMA, de mais de 200 pessoas, 2/3 na época, em 2013, disseram que não, esse paciente não tem indicação de estatina. 1/3, aproximadamente, 33%, disseram sim, este paciente tem indicação de estatina. Então, esse é o tipo do caso clínico polêmico, discutível, mas extremamente corriqueiro, que todo mundo atende praticamente todos os dias no consultório. Eu sei que a maioria de vocês, se pudesse escolher, não ia responder nem sim nem não, mas ia me perguntar qual é o LDL desse paciente, qual é o HDL desse paciente, qual é o triglicérido desse paciente e, eventualmente, alguns outros critérios clínicos para definir se esse paciente precisa ou não de estatina. Vamos imaginar, então, aqui no canto superior direito do slide, que a gente tivesse mais informações, que o HDL desse paciente fosse 50, o triglicérido desse paciente fosse 220, o colesterol no HDL, então, seria de 200, e o LDL seria de 156. E eu pergunto para vocês, mais uma vez, esse paciente deve ou não deve ser tratado com estatina? E agora eu imagino que a maior parte de vocês vai puxar o celular ou abrir um site para fazer o cálculo do score de Framingham ou de algum score de risco. Eu fiz essa parte para vocês e trouxe aqui. Então, o score de risco de Framingham desse paciente dá 10,35% em 10 anos. Ou seja, um pouco mais de 10% de chance de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Se a gente pegar a nossa quinta diretriz brasileira de tratamento de dislipidemias, esse paciente acima de 10% é classificado como um risco intermediário. A meta de LDL dele é 100, a meta de não HDL é 130, e se ele tiver um LDL acima de 130, ele já deve ser tratado com estatina de cara. Para quem não está tão acostumado a calcular na prática, está aqui um print calculado do risco do paciente, da meta e dos objetivos. Só que eu peguei do aplicativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lançado esse ano, que permite calcular o risco cardiovascular facilmente. Então, pela diretriz brasileira é simples, esse paciente tem indicação de estatina e deve ser tratado. Se a gente for olhar a diretriz americana, de 2013, é um pouco diferente. Eles usam uma fórmula diferente de cálculo de risco, com modelagem de fatores de risco um pouco diferente, e neste cálculo, para estes desfechos que eles usam, o risco em 10 anos é de 5,6%. Menos importante do que o valor absoluto do risco é o que eles sugerem na diretriz dele. Eles dizem na diretriz deles que em pacientes com risco de 5 a 7,5% deve-se discutir a possibilidade de tratamento de estatina. Está aqui embaixo também um print do cálculo online da calculadora americana, o risco é 5,6. Então, o que a diretriz brasileira diz? Sim, temos que tratar ele para uma meta abaixo de 100. A diretriz americana não coloca meta nenhuma e diz, sim, este paciente pode ser um candidato e é melhor discutir com o paciente se ele prefere ou não tratar, visto riscos e benefícios. Já se a gente for para a diretriz europeia, que usa um score de risco diferente, que é o chamado SCORE, esse risco só mede o risco de morte, então os valores absolutos são menores. E tem duas fórmulas, dependendo da prevalência do país, mas o risco para esse perfil de paciente daria entre 2% e 4%, que é um risco moderado.
muito parecido com o nosso descrito risco intermediário. Só que no risco moderado europeu eles dizem que é para tratar com mudança do estilo de vida, para esses valores de LDL que a gente está aqui abaixo de 160, e só considerar o tratamento farmacológico se o paciente não controlar inicialmente sem estatina. Então você vê que este é o paciente polêmico. Esse caso do Jama é o paciente que a diretriz brasileira diz sim, ele deve ser tratado já desde o começo. A diretriz americana diz você pode tratar já de cara esse paciente ou não, na dependência do que o paciente considera mais importante, então você deve discutir com o paciente o caso. E a diretriz europeia diz não, esse paciente não é de risco suficientemente alto para ser tratado desde o início com estatina. Então é um caso polêmico, é um caso discutível. Considerando que a gente pode tratar esses pacientes de risco intermediário ou não com estatina, na dependência do perfil de características adicionais, a gente pode ver o que a gente pode fazer para tentar estratificar melhor o risco do paciente. E aí eu voltei para essas diretrizes, a diretriz brasileira é desse ano, está saindo agora, e ela fala que qualquer documentação de aterosclerose é suficiente para esse paciente ser considerado de maior risco e ser tratado de forma mais agressiva. Então, um ultrassom de carótida com placas, um índice tornozelo braquial alterado, um score de cálcio alterado, a presença de placas na angiotomografia de coronárias, um aneurisma de aorta abdominal e outros marcadores não de imagem, mas marcadores laboratoriais que indicam um risco aumentado. Na diretriz americana, eles dizem que nestes casos de 5 a 7,5% da diretriz deles, ou mais importante, quando a decisão clínica é discutível ou duvidosa, por exemplo, quando seu paciente está relutante a tomar remédio, ou seu paciente está relutante a não tomar medicação quando você diz que não precisa, alguns exames podem ajudar, em particular de imagem, o score de cálcio ITB e alguns outros exames, outros marcadores que não de imagem, como história familiar positiva para doença coronária, PCR de alta sensibilidade alterada, um lifetime risk mais alto. Já a diretriz europeia sugere claramente que o score de cálcio coronariano é o que tem a melhor reclassificação e que, por isso, ele pode ser usado nos pacientes de risco intermediário. Mas essa diretriz também sugere que o ultrassom de carótidas pode ser usado em alguns casos, mas não rotineiramente. A velocidade de onda de pulso normalmente não é recomendada e o índice tornozelo braquial é controverso. Então existe um popurrí, uma grande variedade de alternativas de como estratificar o paciente de risco intermediário, ou como eu gosto mais de colocar na frase americana, se a decisão clínica é discutível, porque não é só o paciente de risco intermediário que a decisão clínica é discutível, é o paciente que discorda da sua decisão, o paciente que está relutante em tratar ou relutante em não tratar, que quer uma definição melhor do risco dele para saber o que fazer. Para estes pacientes a gente tem muitas opções. Mas a única opção que está presente em todas as diretrizes é o score de cálcio. E esse é o primeiro motivo pelo qual eu acho que o score de cálcio é um exame particularmente interessante para a estratificação do paciente, onde a decisão clínica de tratar ou não com estatina, de quão agressiva é para ser na prevenção primária, é provavelmente a melhor escolha. Então vamos voltar um passo para trás e falar sobre o que é o score de cálcio. O score de cálcio é um exame realizado por tomografia, não usa contraste, então todas as contraindicações de função renal e de alergia a contraste não cabem nesse exame, não precisa de qualquer preparo, não precisa de jejum, não precisa de nenhum suspender metformina, nenhum outro preparo diferente, e usa obviamente radiação, como toda tomografia, mas uma dose muito baixa de radiação, principalmente nos aparelhos mais novos e bem ajustados, a radiação utilizada no score de cálcio é muito baixa. E basicamente o que a gente faz no score de cálcio é a imagem do coração inteiro sem contraste. E aí a gente vai olhar anatomicamente nas artérias coronárias se tem ou não tem a presença de imagens com densidade tomográfica de cálcio. Aqui no painel esquerdo, onde está escrito LM-LAD, é onde começa o tronco da coronária esquerda, que vai descer em direção à direita do slide, a descendente anterior anteriormente e a circunflexa posteriormente. No segundo painel dá para ver o ósteo da coronária direita, que também vai descer agora para este lado esquerdo do painel. Então a gente vai seguir a coronária inteira por diversos cortes tomográficos, procurando a presença de placas de cálcio nesses vasos. Aqui nesse primeiro corte não tem calcificação em nenhuma das imagens. Aqui, dois exemplos apenas de um corte de cada paciente, o exemplo da esquerda, onde tem a seta branca, o começo do tronco da coronária esquerda, e não há nada mais branco que o normal, exceto a seta indicando o vaso. Então esse é um paciente que, pelo menos neste corte, não tem nenhuma calcificação no vaso.
Já no painel da direita, vocês conseguem perceber várias manchas brancas, que eu posso destacar aqui para vocês. Opa, perdão. Aqui. E tudo que está branco aqui, acima de 130 unidades Hounsfield, é uma placa de calcificação na coronária. A gente consegue quantificar essa placa em qual é a densidade, qual é a extensão, qual é o tamanho, qual é o volume ou qual é a área, e é isso que a gente vai usar para calcular o score de. Mas a pergunta que importa para o clínico é: qual a importância dessa medida da placa calcificada ou da calcificação na artéria coronária? Bom, desde 2008 que a gente sabe que o score de cálcio coronariano estratifica o risco em pacientes assintomáticos. Os dados mais robustos, pelo menos inicialmente, que a gente tem disso, são do estudo MESA, que é um estudo que seguiu mais de 6.000 pessoas nos Estados Unidos. Aqui é o dado inicial, onde tinham mais de 3 anos de segmento, 3 anos e meio em média, mas alguns pacientes seguidos até 5 anos. E vocês conseguem ver aqui na curva de Kaplan-Meier para incidência de eventos coronarianos à direita, a linha amarela, os pacientes com score de cálcio de 0 e uma taxa de eventos depois de 3 ou 4 anos abaixo de 0,5%. A presença de qualquer calcificação na coronária, mesmo no score de cálcio de 1 a 100, em vermelho aumenta esse risco e após 3 anos você tem uma taxa de eventos de aproximadamente 2,5%. Com o score de cálcio entre 101 e 300, isso passa de 5% após 3 anos, e acima de 300 ainda mais, chega perto de 7,5% na média da população nesse estudo aqui depois de 3 anos. Mesmo se você ajustar aqui na tabela, primeiro, eventos coronarianos maiores e à direita, qualquer evento coronariano, então aí incluindo angina também. Quanto maior o score de cálcio, maior a taxa de eventos. Aqui é ajustado para todos os fatores de risco. Então, mesmo levando-se em conta todos os fatores de risco ou tudo que entra no score de Framingham, qualquer cálcio tem um risco de 3,89 acima do risco de que tem um score de cálcio 0, e de acima de 100 você tem em torno de 6 ou 7 vezes mais risco de um evento coronariano maior, infarto ou morte de causa coronária. Um padrão parecido também para qualquer evento coronariano, incluindo angina, 3,6 vezes mais, 7,7 vezes mais e 9,7 vezes mais. Então, um risco significativamente aumentado com qualquer calcificação na artéria coronária, e quanto maior a carga de placa calcificada na coronária, maior o risco de eventos coronarianos futuros nessa população. Só que a pergunta mais importante não é se o cálcio é um marcador de risco, mas é, considerando na prática clínica o que eu já faço, quanto isso acrescenta ao que eu já faço, quanto isso me traz mais informação, porque a informação que eu já tenho nos fatores de risco eu já sei usar. Então, isso normalmente a gente faz com estudos de discriminação ou estudos de reclassificação. Aqui é um dado bem clássico do Joseph Yeboah, publicado no JAMA em 2012, onde eles pegaram também no estudo MESA apenas a população de risco intermediário. Então, o Framingham de 10 a 20%, que é aquele grupo mais duvidoso, é aquele grupo onde os fatores de risco talvez não tenham te ajudado tanto, onde as coisas ficam mais emboladas. Se a gente olhar na legenda aqui do lado, eles fizeram vários modelos. O primeiro é calcular só o score de Framingham. O segundo, em preto, é adicionar o score de cálcio, ou então adicionar o Framingham. No terceiro, a íntima média de carótida. No quarto, o fluxo, a dilatação de fluxo braquial, ou então a PCR, ou então a história familiar, ou por último, o índice de tornozelo braquial. Como é que funciona a curva ROC? Para a gente, na curva ROC, quanto mais perto a gente chegar aqui deste 1 no canto de cá, então, quanto mais a curva se comportar desta forma aqui, melhor. Quanto mais ela ficar nesta linha diagonal aqui do meio, pior. Então, se a gente olhar nos dois gráficos, tem a curva azul mais clara, que é o score de Framingham. Vamos focar mais no gráfico A. A gente consegue ver a curva mais embaixo azul do Framingham e um monte de curvas emboladas em cima dela. Tem uma última pontilhada em bolinhas, que é a história familiar, que se destaca um pouquinho, apesar disso aqui não ser significativo, talvez discrimine um pouco melhor e puxe a curva aqui mais para perto do 1 e o 1 aqui em cima. E tem uma curva preta que claramente se destaca nos dois gráficos. Este é o score de cálcio coronariano. Então, de todas as medidas que estão listadas nesse slide, pelo menos no estudo MESA, a única que é significativamente diferente e a que mais
reclassifica qual é o paciente que vai ter evento do que não vai ter evento acima do score de Framingham, acima dos fatores de risco, é o score de cálcio coronariano. Então, para agregar informação ao seu fator de risco, ao seu perfil clínico do score de Framingham, o score de cálcio coronariano é a medida mais robusta para a estratificação de pacientes assintomáticos. E aí a pergunta sempre é, mas como que eu vou usar essa medida? O paciente que a gente vai medir é o paciente de decisão clínica duvidosa, que é o paciente de risco intermediário, ou o paciente, às vezes, de risco um pouco mais baixo, mas com uma história familiar muito positiva, ou uma hipercolesterolemia familiar, ou algum outro fator que te deixe mais preocupado, ou o paciente, às vezes, de risco um pouco mais alto que está relutante em tratar. Nesses casos, a gente pode pensar em usar o score de cálcio. Se a gente for olhar qual é o perfil do score de cálcio, aqui a gente usou a diretriz americana nesse estudo, mas o que a gente foi ver é, primeiro, quantas pessoas têm ou não têm calcificação na coronária, de acordo com a indicação de tratamento. Então, aqui na barra da direita, onde as estatinas não eram recomendadas, então naquele paciente que é de risco mais baixo, 80% não tem calcificação na coronária. Então, realmente, a maioria, mesmo que você faça um score de cálcio, a maioria realmente é de baixo risco. No grupo intermediário, é interessante que aqui em azul, 57% ou mais da metade dos pacientes não tem calcificação coronária. E como a gente vai ver daqui a pouco, esse maior grupo de 57% tem um risco muito mais baixo do que a gente calcula quando a gente usa a calculadora. Então dá para reestratificar esse paciente como de risco menor e talvez ser menos agressivo no tratamento. E até mesmo em alguns pacientes onde há indicação de tratamento, aqui 41% da barra da esquerda, não tem calcificação coronária e provavelmente muitos deles não precisariam de tratamento agressivo com estatina, a despeito de um LDL um pouco elevado de alguns fatores de risco. Então, se a gente for olhar a taxa de eventos desses pacientes, a gente pode ver aqui no gráfico da esquerda a taxa de eventos de acordo com os níveis de cálcio e a indicação de estatinas. Então você vê que em vermelho, que é a calcificação acima de 100, mesmo aqui onde está known, que é os pacientes que não tinham indicação de tomar estatina, talvez paciente de baixo risco, quando o score de cálcio é acima de 100, a gente está falando de um risco de ao menos 8% de eventos em 10 anos. Então existe um risco aumentado, mesmo naquele paciente que o Framingham estava dando 1, estava dando 2 ou estava dando 3. É uma minoria que vai ter essa calcificação, são só 4%. Mas esse grupo é um grupo de risco que a gente normalmente não percebe. No grupo intermediário, aqui Moderate Intensity Statin, acho que é o mais interessante, porque esse grupo do balaio que a gente chama de risco intermediário, na verdade tem pessoas com risco abaixo de 1% aqui em verde, que é o score de cálcio 0, ou pessoas com risco perto de 7,5%, que é o score de cálcio acima de 100. Então, neste grupo, ter um score de cálcio acima de 100 é de um risco realmente aumentado, e ter um score de cálcio de 0 é de um risco extremamente baixo. Agora, até mesmo aqui no gráfico da esquerda, dos pacientes que está Moderate High Intensity, que é o paciente com indicação de estatina pela diretriz americana, vocês veem que eles falavam na diretriz deles que acima de 5 você deve considerar e acima de 10 você deve tratar. Em todo mundo que a calculadora deles disse para tratar, se a gente fizer o score de cálcio, só quem tem acima de 100, que é a barra vermelha, está acima do 7,5. Então acima de 100 realmente tem que tratar e tem que ser agressivo. De 1 a 100 é para considerar o tratamento e talvez um tratamento menos agressivo. E vocês veem aqui a barra verde com 2,4%. Quando não tem calcificação coronária, a chance de evento coronariano é extremamente baixa, mesmo em quem tem indicação de tomar estatina. No gráfico do lado de cá, a gente olha um pouco mais nesse grupo de moderate high e a gente divide o grupo do 7,5 até 10, do 10 a 14, do 15 a 20 e acima de 20. E essencialmente você vê que até mesmo no grupo aí perto de 15 ou 16% de risco, o score de cálcio de 0 está implicando num risco de eventos extremamente baixo. Então, se a gente for olhar aqui de uma forma simplificada, a gente pode trabalhar com o score de cálcio simplesmente entre maior ou menor que 0. De forma geral, aqui na esquerda, na parte que está em verde, que diz estatina não recomendada, esses pacientes provavelmente não têm benefício de score de cálcio. Se a gente for olhar, o score de cálcio, o risco é baixo independente do score de cálcio. No outro extremo, do lado de cá, a gente percebe que os pacientes que têm um risco acima de 20%, todos têm uma taxa de eventos alta e provavelmente não tem benefício do score de cálcio, já que no grupo intermediário a gente consegue perceber aí dos 5 até o 20% de risco
é o grupo onde mais informação vai vir do score de cálcio. Então, pacientes com score de risco calculados entre 5% e 20%, o intermediário, vamos dizer, mais estendido, quando a gente vê aqui o score de cálcio 0, 57% no grupo em laranja e 45% no grupo em vermelho, então praticamente metade deles tem score de cálcio 0 e tem um risco abaixo de 5% em 10 anos, por isso está pintado em verde. Então, se você optar por estratificar com o score de cálcio 0 é para tratar o paciente com medidas não farmacológicas e provavelmente não há necessidade de uso de estatina, pelo menos em quem tem risco de eventos calculado abaixo de 20%. Já os pacientes que têm qualquer calcificação no grupo acima de 7,5, o risco já é alto, esse 55% tem acima de 10% de risco, e no grupo de 5 a 7,5, esse risco é em torno de 7,4. De forma geral, então, qualquer calcificação já implica num risco aumentado e definitivamente se ela estiver acima de 100, aí realmente tem que ser agressivo com estatina e com medidas farmacológicas já desde o começo. Se fosse com a diretriz brasileira, esses dados não estão publicados, mas é também usando o estudo MESA, vocês conseguem perceber que o perfil é bastante parecido. Então, 0 as barras em verde, aqui no eligible LLM é o paciente que seria candidato a tratamento. Em verde, quem não tem cálcio, o risco é baixo. Em amarelo, intermediário. Em vermelho, quem tem cálcio acima de 100, de forma geral, em todos os grupos, ter calcificação acima de 100, o risco de eventos é muito alto. O amarelo é o intermediário e score de cálcio 0, que é a barra em verde, é sempre de baixo risco para eventos futuros e provavelmente não precisa de tratamento farmacológico. Uma outra pergunta que fazem quando a gente discute score de cálcio é: tudo bem, se eu fizer e der 0, qual que é o meu período de validade ou quanto eu posso tem uma certa segurança de que o risco é baixo? Isso foi avaliado em diversos estudos, não temos estudos com mais de 20 anos ainda, mas pelo menos até 15 anos. Esses gráficos aqui são de 15 anos, e o score de cálcio de 0, que é a linha aqui de baixo, é uma taxa de eventos de baixo risco em todos os gráficos, exceto no último aqui, que tem um risco de mortalidade basal muito alto, acima de 10% de risco de morte. Nos outros 3 grupos, o score de cálcio, pelo menos até os 15 anos, é de baixo risco. Uma outra forma de ver isso é esse gráfico que está plotado aqui, que estratifica por Framingham, pela TP3, por sexo e por idade, e basicamente as barras em verde, todas indicam os pacientes que têm ao menos 5 anos com uma taxa de eventos abaixo de 1%. E vocês veem que no risco intermediário, que está aqui no meio aqui, ou no gráfico de baixo aqui, com cálcio. Então, no de cima, onde você tem calcificação 0, vocês veem que o risco intermediário tem um prognóstico abaixo de 1% de eventos cardiovasculares em até 15 anos. Então a gente pode dizer que pelo menos 5 a 10, com certeza, mas alguns dados sugerem que isso aí é acima de 10 anos de bom prognóstico. Então, uma vez que o score de cálcio de um paciente aos 40 ou 45 anos é de 0, ao menos 5 anos sem necessidade de repetir, em casos pelo menos selecionados de mais baixo risco, talvez até 10 anos sem repetir. Definitivamente, o score de cálcio de 0 não é um exame que precisa ser repetido anualmente, e 5 anos é um bom prazo para você reconsiderar reestratificar o risco do paciente, a não ser, claro, em casos selecionados onde o paciente muda o comportamento e os hábitos e aumenta muito o perfil de risco cardiovascular dele. Mas, em geral, o prognóstico de longo prazo é muito bom dos pacientes com score de cálcio de 0. Uma outra forma da gente utilizar o dado é a calculadora do MESA, que vocês conseguem achar na internet se procurar a calculadora de risco do MESA no Google. Aqui eu fiz um exemplo para vocês de como ela aparece. Ele pede os dados de sexo, idade, qual o score de cálcio, a raça do paciente e os fatores de risco. Eu coloquei exatamente o mesmo paciente que eu tinha colocado no começo do slide. E eu queria destacar para vocês aqui embaixo que o risco desse paciente sem o score de cálcio seria 6,2% por essa calculadora. Sempre o valor dá um pouquinho diferente, que depende da calculadora. Mas se o score de cálcio vier 0, o risco cai para 2,7%. Ou seja, esse paciente que estava ali naquela faixa que eu falei, acima de 5, que a gente começa a chamar de intermediário, se o score de cálcio vier de 0, você pode ficar tranquilo que o paciente é de baixo risco. Por outro lado, se o mesmo paciente tiver um score de cálcio, aqui eu coloquei 200, esse risco vira 11%. O que te dá muito mais confiança de que esse paciente tem indicação de um tratamento mais agressivo. Então você pode até usar essa calculadora para simular
quanto seria o risco desse paciente com score de cálcio de 0, de 50, de 100 ou de 200, e pensar se vale a pena fazer o exame no paciente. Porque se com o score de cálcio mesmo mais baixo, o risco já é aumentado, talvez não compense tanto, mas te dá uma ideia de quanto você vai reclassificar o risco do paciente e quanto isso pode te ajudar na decisão clínica. Então eu gostaria de concluir dizendo que, primeiro, o que é o score de cálcio? O score de cálcio coronário é uma medida indireta, uma da carga aterosclerótica, ou uma medida da carga aterosclerótica que está calcificada. Por consequência, ele é um marcador de doença aterosclerótica coronária subclínica, e ele é uma ferramenta não de diagnóstico, mas o que é muito importante na avaliação do paciente assintomático, que é a estratificação do risco cardiovascular futuro. E eu gostaria de dizer quem é para a gente usar. Ele é particularmente útil no paciente onde você tem dúvida da decisão clínica, que são essencialmente os pacientes com risco intermediário, com score de risco entre 5% a 20%, ou pacientes que questionam a necessidade de tratar ou não tratar, que são resistentes à sua decisão terapêutica ou que querem uma avaliação mais refinada do seu risco cardiovascular. E como interpretar o resultado? Se o score de cálcio for 0, o risco é baixo, não precisa de medicação, pelo menos nessa população até 20% de risco. Se o score de cálcio for acima de 100, sim, esse paciente tem um risco aumentado e deve ser tratado de forma agressiva. E a faixa intermediária de 1 a 100 é a faixa onde o risco deve ser discutido com o paciente e provavelmente o tratamento pode começar não farmacológico ou com dose baixa de estatina, dependendo do caso. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade e ficamos por aqui.